Tá bom, Gabi. Você precisa ligar o microfone, não sei se você consegue, para você poder me avisar. Então pode falar, gente, que a Gabi tá aí de olho em vocês. Vamos lá, vamos apresentar. Ai, fiz uma apresentação tão bonitinha. Coloquei até Teacher Julia para mostrar, assim, que agora a gente é de inglês, né? Então a gente precisa mudar tudo. Então, bora lá. Welcome, guys! Bem-vindos todos, queridos! Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma aula dando algumas dicas para ajudar vocês na leitura das questões de inglês. Porque a gente sabe que em inglês a maioria é interpretação, não costuma cair muita questão assim relacionada à gramática. Então, eu fiquei pensando, acho que isso seria bem interessante para vocês, tá? Então, eu vou mostrar duas tecninhas diferentes de leitura para auxiliar nesse processo. A primeira chama scanning. Essa é a primeira técnica para ajudar vocês na leitura. Porque às vezes a gente vê um texto e não consegue ler. A gente tem umas palavras difíceis, umas coisas meio nada a ver, a gente não está entendendo direito sobre o que ele está falando. Mas a gente consegue identificar uma palavra aqui, uma palavrinha ali. Então, isso ajuda a gente nesse processo. Então, como o próprio nome diz, quando a gente divide a palavra e vê scan, o que vem na cabeça de vocês? Vem na cabeça que a gente vai fazer um scanner de alguma coisa, né? Então, é como que a gente faz uma varredura, uma procura, uma busca inicial. E esse sufixo ing, que é o ing, ele é sobre alguma ação que está acontecendo, né? Então, você está varrendo, procurando, buscando alguma coisa naquele texto. Então, é uma técnica de leitura que ela pode ser usada para procurar uma informação específica rapidamente, tá? Então, rapidinho, a gente quer entrar naquele texto e quer procurar alguma informação. E aí, para você usar essa técnica, when you scan, you have a question in mind. Então, quando você vai fazer um scanner daquela questão, você precisa ter uma pergunta na sua cabeça. Você não vai sair caçando do nada e ver o que eu entendi disso aqui. A gente precisa ter algumas ideias. Então, a gente fala que nessa técnica de scanning, you do not read every word, but only the words that answer your question. Então, a gente precisa ter uma pergunta quando a gente vai fazer essa busca. O que a gente costuma indicar nas questões de inglês? Dá uma lida por cima mesmo, assim, bem superficial. Lê as alternativas e volta depois de novo para alguma forma que faça sentido na sua leitura. Tá com o tempo mais apertado? Tá correndo? Não tô atrasado, Júlia, tá no final da prova. Tá acabando meu tempo. Então, vai primeiro para as questões, lê as questões primeiro, para ver sobre o que você tem que procurar naquele texto, e aí você volta e lê o texto só depois de ter lido as alternativas e o que ele está perguntando para você. Isso é bem mais rápido, tá? E aí eu trouxe um exemplo para vocês, e agora que eu vou precisar que vocês falem comigo no chat. Eu trouxe aqui um menu de um restaurante. Peguei um menu X e fiz 3 perguntas para vocês. E aí vamos para a primeira pergunta. Eu quero que vocês usem essa técnica de scanning, que dá uma olhada rápida no texto, né? Ou na imagem. Não precisa ser um texto, às vezes pode ser uma imagem. Então, eu quero que vocês respondam para mim essa primeira pergunta. Quantos tipos de sobremesa existem no restaurante? Gabi, tem alguma coisa aí no chat? Gente, vocês me deixam falando sozinho, né? Tem não, só tem eu falando que eu usava essa técnica. Gente, vamos lá, fala comigo. Agora eles estão falando. Alguns falaram 5, alguns falaram 4. Tá, beleza. Eu acho que vou conseguir entrar pelo celular, sim. 5. Deixa eu desativar meu áudio. Pronto, acho que vai, gente. Tá, então vocês falaram 4 ou 5, né? Tá. Aqui são 5. A gente vai... Vocês veem meu mouse? Acho que vê, né? A gente vai direto aqui, ó, na sobremesa, desserts. Então, a gente vai contar quantos tipos de sobremesa existem. 1, 2, 3, 4, 5. A gente precisou
ler todo o texto para poder chegar nessas questões, chegar na sobremesa? Não, a palavra sobremesa ali, desserts, apareceu. A gente tá um batidinho do farofa no fundo, né? Mas tudo bem. E aí a palavra sobremesa apareceu, meu olho vai direto para lá, tá? Vai direto ali para a sobremesa. Então eu contei, tem 5. Quanto custa uma água? Agora eu quero que vocês me falem quanto custa uma água. A gente vai ter que procurar rapidinho onde fica a água. 1 euro, Cauê respondeu. Beleza, isso, foi exatamente isso. A gente olha para cá e vai direto onde está a água. Aqui, mineral water, tá? Agora o último. Qual o prato principal mais caro? Então, a gente vai direto onde fica o prato principal e vê qual é o mais caro. E aí? Qual será? Tururu. Vamos aguarde. Vamos lá, gente. O que vocês acham? Nada? Ninguém sabe qual é o prato principal mais caro? Essa foi um pouquinho mais difícil. Isso, gente. Obrigada. Vamos quando vocês me respondem. O Cauê, o Gustavo e a Poliana acertaram. Esse German Sausage and Chips custa 6,50 euros, tá? Então, é só um experimento, assim, um testezinho rapidinho com vocês para ver, ajudar vocês a direcionar o olhar para onde a gente tem que olhar. E essa técnica que eu falei da gente ler as questões primeiro é bem bacana, porque daí a gente já sabe para onde a gente tem que ir no texto ou na imagem. Então, a gente não tem que ficar caçando. Eu não preciso ler tudo que está aqui de informação, né? Que está me trazendo de informação. Tá, então beleza. Tranquilo, né? Tudo tranquilo por aqui. E aí a gente vai para uma outra técnica, que é skimming. E aí, skimming é como se fosse deslizar. Então, com esse sufixo do ing, skimming, fica deslizando. Então, a gente vai deslizar pelo texto. Então, é uma técnica de leitura em que a gente vai tentar pegar as ideias gerais dela, sem de fato ficar lendo ela detalhe por detalhe, todas as palavras. E isso vai, ajudar a gente muito no tempo. A gente não vai quando a gente está com pressa, a gente consegue, de fato, fazer isso, tá? Então, vai salvar muito o nosso tempo. E aí, como fazer esse skimming, então, né? A gente sabe que vai dar uma passada ali, uma deslizada pelo texto, mas como que a gente vai fazer? Então, a gente vai ler, vamos seguindo aqui as da esquerda e depois a gente vai passar para a direita, tá? Read only the words that will help you get the sense of the text. Então, a gente vai ler só as palavras que vão ajudar a gente a entender o sentido do texto. Tem algumas palavrinhas ali que não vão mudar nada na nossa vida, uns pronomezinhos, não vai interferir na nossa interpretação do texto. Read the first sentence of paragraph carefully. Então, a gente vai ler as primeiras sentenças ou os primeiros parágrafos com muito cuidado. Então, o primeiro parágrafo ali, a gente tem que ter uma atenção maior para ele. Look at the beginning of each paragraph. Então, no comecinho de cada parágrafo, a gente tem que dar uma maior atenção para ele também. E olhar bem como ele vai estar ali. A gente não precisa ler todos os parágrafos. Mas o comecinho, a primeira palavra, as duas primeiras palavras de cada parágrafo, a gente lê. Para a gente ver se aquele parágrafo é importante ou não para a compreensão. Se às vezes tem um terceiro parágrafo, tá ali, e eu perceber que tem uma frase importante, eu leio ele. Não é assim, regra. A gente tem que ter um pouquinho de malícia, um pouquinho de jogo. E ali agora os tópicozinhos da direita. Usually the topic sentence is at the beginning. Então, às vezes, o tópico a gente precisa olhar os que estão no comecinho, isso que eu falei agora. Skip some important paragraph. Então, os parágrafos não são tão importantes, a gente dá um pulinho neles, deixa eles quietinhos. E read the last paragraph carefully. Então, a gente vai ler com bastante cuidado o último parágrafo, tá? Então, trouxe um textinho aqui para vocês. E eu quero que vocês
me falem o que a gente pode fazer nele. Então, um textinho, o que vocês acham que a gente pode começar desse texto? Qualquer coisa. Como que a gente começaria a ler ele? Seguindo essas técnicas. Quero que alguém me fale alguma estratégia de leitura das que eu falei aqui até agora. E eu vou ficar esperando. O que a gente pode fazer? Ler o começo com atenção. Então tá, vamos ler o começo com atenção. Aqui. Então a gente consegue ver a primeira frase dele. Mario loves to eat. He likes every kind of food. Então a gente já entendeu logo no começo que o Mario ama comer e que ele gosta de todo tipo de comida. Mario é como eu, tá? Então já saquei ali. Aqui o Thiago falou de um scanning. Sim, a gente fez um scanning procurando ali alguma palavra, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, ali o it e o food, a gente já consegue ver que essas duas palavras, elas vão se repetindo pelo texto. Então, a gente já saca só de fazer um scanning, assim, sobre o que o texto está falando. Agora, no skimming, que é essa última técnica, a gente vai por conta dos parágrafos, né? Então, o primeiro parágrafo aqui, a gente já selecionou ele e achamos uma frase que fala sobre o que é o texto. Vamos ler o resto do parágrafo, porque a gente precisa ler o primeiro parágrafo com atenção, certo? Então, vamos ler desde o começo. Mario loves to eat. He likes every kind of food. Italian food, Indian food, Chinese food, everything. He doesn't mind if it's salty, sweety, or even spicy. But his favorite food is anything he can eat with his hands. Então, aqui quando fala dessa parte que o tipo favorito dele de comida é qualquer coisa que ele puder comer com as mãos, a gente já pode dar um destaque para ela também, porque a gente está vendo que o texto ele vai seguir um caminho ali que não é só sobre comida, mas trouxe uma informação importante para mim. E não é assim uma regra. Às vezes o que a pessoa julgar, o que eu julgo como importante, não é o que você julga como importante. Mas a gente precisa ter uma sacada ali, né? Então, beleza. Primeiro tópico, primeiro parágrafo, eu dei bastante atenção para ele. No segundo parágrafo, vou dar uma olhada por cima da primeira frase dele. For example, a burger, a hambúrguer, a pizza or french fries. Eu tô vendo que não é tão relevante esse parágrafo, certo? Porque ele tá trazendo uns exemplos para mim. Então, assim, se eu tô com pressa, acho que tudo bem eu pular ele. Então, ele dá para pular. Uns parágrafos não são tão importantes, né? Claro que às vezes a gente julga como uma coisa não sendo importante, depois a gente precisa voltar, mas aí é outra coisa. Nessa leitura inicial, nessa técnica que eu estou ensinando para vocês, a gente julgou ele como não importante. Agora, o último parágrafo, a gente sabe que a gente precisa dar uma atenção maior, certo? Então, vamos ler o último parágrafo para a gente ter uma atenção para a conclusão desse texto. That's what his mother always used to tell him. Wash your hands. Então, a gente estava falando lá em cima que o Mário gosta de comer todo tipo de comida e que o tipo favorito de comida dele era tudo que ele podia comer com a mão. E aí a mãe dele, agora que a gente está prestando atenção na conclusão do texto, está falando, sempre fala para ele, wash your hands, lave suas mãos. E aí a gente vai terminar, a gente já conseguiu sacar toda a ideia do texto com 3 frases, certo? É sobre isso o texto. Mas vamos terminar de ler a conclusão, porque a gente, de fato, tem que prestar atenção no final do parágrafo. E aí ele termina. It's important to do so before eating, because during the day, our hands touch many different kinds of things. Therefore, there are a lot of germs on them. Então, a gente está falando que a gente precisa, a mãe do Mário fala que a gente precisa lavar as mãos, porque durante o dia a gente toca em várias coisas diferentes. Então, a gente tem um monte de germes, de bactérias, micróbios, seja lá o que for na nossa mão. Então, a gente precisa lavar a mão bem antes de comer. Essa foi a nossa conclusão. Então, o finzinho sempre traz um fechamento do nosso texto.
A gente começou sabendo que era sobre comida, falou que era sobre o tipo favorito, o jeito que o Mário gostava de comer, com as mãos, e terminou com uma lição da mãe dele. A gente não leu o parágrafo do meio. Vamos ler ele agora para ver se ele, se de fato, ele era extremamente importante e se ele tirou alguma da noção que eu teria. Se eu tivesse lido ele, eu ia saber mais sobre esse texto. Vamos ler. Vamos voltar então ao segundo parágrafo. Ó. For example, a hamburger, a pizza, or French fries. He thinks that eating with his hands is part of the fun. The only things he has to make sure to do every time is to wash his hands. Então fala que ele gosta de comer hambúrguer, pizza, batata frita e que ele acha que comer com a mão é parte da diversão. A única coisa que ele tem que fazer é lavar a mão dele. A gente, mesmo sem ler esse e-mail, a gente não perdeu a informação do texto. A gente entendeu muito bem o que ele quis dizer. Então, ok, a gente fazer essa técnica, tá? E aí eu trouxe mais algumas outras dicas para gente poder resolver uma questão de inglês. Então, vamos só lembrar das duas, é o scanning e o skimming, tá? O scanning a gente vai procurando palavras para responder as nossas perguntas, e o skimming a gente vai fazendo uma leitura de alguns trechos só do texto que a gente considera importante, como, por exemplo, o primeiro parágrafo, o último, ou alguma frase que a gente tenha sacado. Então, que nem, acho que foi o Tiago que falou de usar o scanning enquanto eu estava no texto do skimming, juntar as duas técnicas é uma ótima, porque daí a gente consegue fazer essa sacada de explicação das palavras e ver uma frase que a gente precisa ler. Então, algumas dicas é que se houver um título, foca no título, tenta entender o que aquele título está falando. Ainda mais se tiver um subtítulo. Então, são duas coisas que podem ajudar você a entender sobre o que é o texto. Fique de olhos atentos na imagem e em todos os seus elementos, como objetos, planos de fundo, expressões faciais, etc. Hoje eu não trouxe nenhuma imagem para vocês, mas na próxima aula de inglês eu vou trazer para a gente tentar ler também as imagens que possam aparecer. Terceiro, confira a fonte do texto para ajudar na identificação do gênero textual. Pode ser um poema, uma notícia, um anúncio, letra de música, ou etc. Então, olhar sempre no Enem, essas dicas eu acho que servem também para a parte de interpretação de texto, de português mesmo, não só de inglês, mas ajuda bastante. Porque ele sempre coloca a referência de onde veio aquele texto. E isso ajuda muito a gente a ter uma noção do que está acontecendo, se a gente está meio perdido ali para entender sobre o que é. A leitura prévia das perguntas e respostas também auxilia na compreensão do texto e na resolução das questões, que eu falei para vocês. A gente não precisa ler 30 vezes o texto, mas se a gente for direto nas questões, já que a gente está querendo fazer uma prova rápida, vamos direto nas questões e depois a gente sobe para ver o que está acontecendo, porque às vezes a gente vê uma pergunta que o que responde está no primeiro parágrafo. Então, a gente nem precisa ler o resto, tá? Encontre a palavra-chave do texto em cada questão para um melhor direcionamento, ou seja, a técnica do scanning. Já que com ela está a ideia central do conteúdo, que nem a gente achou ali o it e o food, tá? Então, vamos resolver algumas questõezinhas. A aula de hoje eu acho que ela vai ser bem rapidinha, mas eu acho que é uma dica, assim, para a gente poder se aprofundar mais nas próximas aulas de inglês, tá? Então, aqui eu trouxe, uma questão do Enem, eu trouxe um textinho. Então, vamos fazer a primeira coisa, ler o título. A Minor Bird. Então, a gente já sacou o bird ali, sacamos, estamos falando de um passarinho. Então, vai ser um texto que vai falar sobre pássaro, correto? Então, vamos ler ele, né? Ou, não, melhor, não vamos ler ele ainda não. Vamos direto na pergunta, né? Vamos treinar já esse processo. Vamos direto na pergunta, depois a gente volta para o texto. No poema de Robert Frost, então a gente já sabe que a gente vai ler um poema. Então, ok. As palavras fault e blame revelam por parte do eu lírico uma. Então, a gente tem que focar nas palavras fault e blame quando elas aparecerem no texto, tá? Então, beleza. Então, vamos ver o que ele
está sugerindo aí para a gente tentar entender no texto. Que essas duas palavras tentam trazer uma ideia de que a culpa a culpa por não poder cuidar do pássaro. Então, será que vamos falar de alguma coisa relacionada à culpa? Beleza. B, atitude errada por querer matar o pássaro. Vamos descobrir, né? C, necessidade de entender o silêncio do pássaro. D, sensibilização com relação à natureza do pássaro. E E, irritação quanto à persistência do canto do pássaro. Então, a gente vai ver aqui o que o poema vai estar falando. Vamos ler. Teve uma dúvida aqui, né? Mas eu acho importante falar, que a Gabi já respondeu, mas para quem às vezes não está acompanhando o chat, é que, sim, as alternativas, elas sempre ficam em português no Enem, tá? Então, só vem o texto em inglês e a parte da interpretação é, de fato, em português. E isso ajuda muito quem tem uma dificuldade em inglês ou não estudou tanto, não estuda tanto inglês, tá? Então, vamos lá para o texto. I have wished a bird would fly away and not sing by my house all day. Ó, já tem uma riminha, então, de fato, é um poema. Have clapped my hands at him from the door, when it seems as if I could bear no more. The fault must partly have been in me. The bird was not to blame for his key. And of course, there must be something wrong in wanting to silence any song. Então, vou ler o poema com vocês, fazer uma tradução mais geral, assim. Aqui embaixo tem a referência, né? Mas ele mesmo já deu a referência pra gente, já falou o nome do autor, falou que era um poema. Então, a própria questão já ajudou a gente nisso. E aí, vou tentar fazer uma tradução para vocês. Então, fala que tem um passarinho. I have wished a bird would fly away. Eu queria que um pássaro voasse para fora da minha casa e não ficasse cantando música o dia inteiro. Então, eu bati minhas mãos. I have clapped my hands at him from the door. Eu fui lá, bati a mão para o passarinho sair, né? Eu não queria mais ficar ouvindo ele cantando. E aí ele fala, the fault must partly have been me. E aí, fault é exatamente a palavra que a gente está querendo buscar. Fault and blame. Então, the fault must partly have been me. Então, quando ele fala aqui o in me, eu não grifei, mas no finalzinho da frase, in me, a gente está falando que a culpa é minha, tá? Então, alguma coisa, a culpa é minha. Então, a culpa é minha do quê? The bird was not to blame for his key. Então, a gente está falando assim, que o pássaro, ele se sentiu culpado que o passarinho está ali cantando para ele e ele não... E ele tocou o passarinho, né? E aí ele termina com a conclusão. And of course, there must be something wrong in wanting to silence and song. Então, ele fala, com certeza, tem alguma coisa errada em querer silenciar algum som. Ou seja, o som do passarinho. Acho que deu para entender a essência do poema, né? Então, vamos lá para as questões. Nesse caso, acho que uma coisa que a gente precisa falar, nesse caso é um poema. Então, o poema a gente precisou dar uma lidinha em tudo, né, dele. Não dá para a gente fazer essa técnica de separar. Mas a gente procurou as palavras. Então, a gente procurou o fault e o blame e focou nelas, tá? Então, vamos ler as alternativas. Então, vamos ver o que significa fault and blame. A. Vocês acham que eles estão falando sobre a culpa por não poder cuidar do pássaro? B. Atitude errada por querer matar o pássaro? C. Necessidade de entender o silêncio do pássaro. E D. Sensibilização com relação à natureza do pássaro. E E. Irritação quanto à persistência do canto do pássaro. Quero ouvir de vocês aqui no chat qual vocês acham que é a alternativa que fala sobre por que ele trouxe esse sentimento de culpa, esse sentimento de fault e no blame no poema. Vamos lá. Quero ver se vocês estão comigo, estão me ouvindo.
Eu tô esperando. Se eu soubesse, eu colocava um Bem TV aqui para cantar. Ó, vamos lá. A Alice colocou que ela acha que é a letra E, que é uma irritação quanto à persistência do canto do pássaro. Outras pessoas colocaram aqui a letra C, necessidade de entender o silêncio do pássaro. Uma galera colocou aqui que acha que é a sensibilização com relação à natureza do pássaro. Então, beleza. Então, vamos ver qual de fato é a alternativa. É a D. Sensibilização com a relação à natureza do pássaro. E aí, falar uma coisa para vocês. Quando eu li a primeira vez essa questão, eu fiquei tentada em marcar E. Porque, de fato, ele fica irritado. Só que ele está irritado no começo do poema. No começo do poema, até as 4 primeiras linhas, ele está extremamente irritado, que ele quer que o pássaro vá fora, bater o pau pro pássaro, tá assim, irritadíssimo. Só que quando a gente foca nessas palavras do fault e do blame, ele revela uma culpa. E aí o final do texto muda esse sentimento que ele estava no começo. Ele estava extremamente irritado no começo. Então, no final, ele pensou, poxa, tadinho do passarinho, deixa ele cantar, sabe? Faz parte da vida dele cantar. E aí ele foi onde a gente precisa prestar atenção na conclusão do texto, que é o último parágrafo, né? Ele fala que não tem nada de errado, e que na verdade tem algo de errado, né? Em querer silenciar alguma música, algum barulho. Então, por isso que aqui é D, porque ele se sensibiliza no final do texto. Ele fala, poxa, culpa minha, eu estou irritado. Não é culpa do pássaro, ele está cantando. Então, eu entendo quem quis marcar E, só que é uma atenção. Porque quando a gente marca E, a gente está marcando todo o que a gente entendeu do começo do texto, e não do final. Então, sempre prestem muita atenção na conclusão, se às vezes teve uma reviravolta, ou se mudou de assunto. Eu percebo que muita questão do Enem, de inglês, e de interpretação em geral, a gente erra por causa disso. Porque o texto começa falando de uma coisa, então a gente gruda naquela palavra que a gente estava lendo e fala assim, é disso e pronto, acabou. E não, por isso que essa técnica do skimming que eu ensinei para vocês, ela dá um enfoque também para o final do texto, para a gente ver se não teve uma reviravolta, se não teve um outro assunto que entrou ali. Porque quem faz essa técnica de só ler o começo e não ler o final, se ferra, porque não está pronto para qualquer reviravolta ou coisa que possa aparecer por ali, tá? Então, beleza essa questão? Todo mundo de acordo? Alguma dúvida? Qualquer coisa, coloquem aí no chat. Vamos para a próxima. Tá. Então, vamos lá. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu vou ler o título, tá? 5 ways pets can improve your health. Ok. 5 modos que um pet, um animalzinho de estimação, como minha gatinha que está aqui pulando lindamente atrás de mim, né, fora. Aqui, ó. Coisinha linda. Como que pode melhorar a nossa saúde. Então, já entendi, já consegui ter uma ideia de o que vai vir por aí. Mas vamos partir para a questão, né? O que ele traz? Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza a palavra e expressões como research, a growing number of research and several studies, com o objetivo de. Então, a gente quer focar nessas palavras. Então, quando a gente estiver lendo o texto, a gente fica de olho nelas, tá? Tá, então vamos ver o que a questão trouxe para a gente. O que ele acha, né? Que trouxe essas palavras, essas expressões, essas palavras. Então, será que é para mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia e asma? Será que esse é o principal do estudo? Será que é para convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde? Ou para fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas? Ou será que o foco é explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos?
ou para esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Então, vamos ver alguma dessas alternativas. A gente já consegue ter uma ideia do texto, que a gente leu o título, já sacou que é como eles podem cuidar da nossa saúde, mas agora a gente já começa a refletir que tem algum além, né? Ele vai falar sobre como isso pode afetar a nossa saúde. Então, beleza. Essa questão é o seguinte, eu acho que eu não consegui colocar ela com uma formatação muito boa aqui para vocês. Mas o texto, de fato, é essas primeiras 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E após essas 5 linhas, ele começa pontos específicos. Então, fala sobre combate de alergias, depois sobre date magnets, que seria como se fosse imãs para encontros, né? Dogs for the aged, então animais para pessoas mais velhas. Good for mind and soul, então bons para a mente e para a alma. E good for the health, a gente já saca que é bom para o coração, então a gente já saca que esses, quantos que eu li? 1, 2, 3, 4 componentes, ele vai falar no meu texto, beleza? Mas vamos ler o primeiro parágrafo. Então ele fala, a pet is certainly a great friend. Então, o animal é um bom amigo. Já sacamos ali a ideia geral. After a difficult day, pet owners quite literally feel the love. Então, a gente já sacou a ideia de que quando a gente tem um animalzinho de estimação, os donos dos animaizinhos, eles, no final do dia, um dia cansativo, eles sentem um amor por terem esses animaizinhos. Então, ele fala, in fact, for nearly 25 years, research, opa, achamos uma palavrinha aqui. Já grifei as outras porque eu não consegui fazer a animação de todas. Mas já achamos aqui uma palavrinha. In fact, for the nearly 25 years, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Então, a gente já percebe que as pesquisas mostraram, nos últimos 25 anos, que viver com animais de estimação traz benefícios para a saúde. Eu vou ler o texto todo, se eu já saquei sobre o que ele está falando para mim, ou eu posso pular para as frases onde estão essas palavras. Acho que dá para pular para as frases, certo? A gente já percebeu que ele está falando que faz bem para a saúde, que o animal traz amor e que as pesquisas falam que ela tem vários benefícios para a saúde. E a gente já sacou que tem ali embaixo também 4 ou 5 benefícios que ele mostrou para a gente. Então, vamos pular. Vamos direto ali, ó. A gente dá uma lida, circula a prova mesmo. Gente, a prova de vocês, risca ela todinha, pinta, faz uma estrela, um coração, o que quiser nas palavras. Então, aqui vamos para a parte da alergia. A growing number of studies have suggested that kids growing up in a home with furred animals will have less risk of allergies and asthma. Então, está falando que várias pesquisas, a growing number of, então um crescente número de pesquisas, tem mostrado que crianças que vivem em lares onde a gente tem animais fofinhos, animais peludos, elas têm menores riscos de desenvolver alergias e asmas. Então, beleza, já saquei a ideia. Agora vamos para a última to several studies. Vamos ler a frase inteira dele. Fala que é good for the heart. Good for the heart. Então, heart attack patients who have pets survive longer than those without, according to several studies. Então, ele fala que é bom para o coração, o animalzinho também, porque pacientes que tiveram um ataque no coração, eles vivem mais quando eles têm um petzinho do que pessoas que também tiveram um problema no coração, mas elas não têm um petzinho. Então, ele termina falando according to several studies. Então, fala que isso é de acordo com diferentes estudos, tá? Vários estudos. Então, deu para a gente sacar a ideia geral do texto. Vamos para a questão. Vamos voltar nela e ler ela inteira de novo.
Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research a growing number of, research in several studies, com o objetivo de. E aí vamos ver qual é o objetivo dela. A. Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia e asma. Ele usou essas palavras para isso. B. Essas palavras foram usadas para convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. C. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. D. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. E E. Esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Então, a utilização dessas 3 palavrinhas, o que ela quis expressar? Quero ouvir de vocês. Vamos lá no chat. Qual vocês acham que é a alternativa? Todo mundo indo na B aqui. Então, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Sim! Muito bem, gente. É a B mesmo. E olha só, a gente sacou sem ler o texto todo. Porque o que a gente percebeu o diferencial aqui? Se eu marcasse uma alternativa só que fala de alergia e asma, ele falou de fato que ajuda a alergia, ajuda sobre asma, ajuda os idosos, só que seria extremamente específico. E ele está perguntando de palavras que estão ao longo do texto. Então, o research está ali no primeiro parágrafo, onde ele está dando essa ideia geral. A growing number of, tá? Quando está falando de alergia. E o to several studies está falando do coração. Então, cada uma dessas palavras está num tema diferente dentro do texto. Então, não tem como ser alguma coisa específica. É a ideia geral do texto que a gente está tentando trazer. Então, de fato, é convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde, tá? Essa tranquilinha. Vamos para a última questão. Alguma dúvida? Vocês mandam aí no chat que eu tô aqui de olho. Tá, vamos lá. Quotes of the Day é o nome do texto. Beleza? Vamos, então, lemos o título, vemos que algum comentário sobre alguma coisa do dia, alguma coisa que aconteceu no dia. A respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, então o próprio texto já fala para mim sobre a própria questão, já fala para mim sobre o que o texto vai falar. Então, eu li o título, sabia que era alguma coisa do dia, mas eu não sabia o quê. E aí a questão já me lançou, já facilitou minha vida facilmente. Causadas na Inglaterra em agosto de 2011, as palavras de alerta de David Cameron têm como foco principal. Então, vamos ler as alternativas. A. Enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e suas famílias. B. Criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens. C. Estabelecer relação entre a falta de limite dos jovens e o excesso de amor. D. Reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza. E E. Descrever o tipo de amor que gera problema às famílias de jovens britânicos. Então, beleza. Vamos para o texto. Então, fala aqui, ó, Friday, September 2nd, 2011. Então, a gente vê que ele traz uma notícia de fato de um dia. E quando a gente olha lá na referência embaixo, está disponível em time.com. Time a gente sabe que é um jornal. Então, a gente, poxa, Quotes of the Day, então deve ser tipo o acontecimento do dia. E esse é um trechinho de uma matéria que foi publicada em 2 de setembro de 2011 e que fala sobre os tumultos. Poxa, já saquei tudo. Não precisei ler de fato, mas já saquei de onde vem, né? Não saquei tudo, mas saquei de onde vem esse texto. Então, beleza, então vamos ler. Esse é um trechinho, né, que eles colocaram. There probably was a shortage of not just respect and boundaries, but also love. Então, ele fala que tem um limite, né? Então, assim, não só respeitar
respeitar os jovens, né? Mas também dar amor para ele. Então, ok. But you need... Calma, cadê? But you do need, when they cross the line and break the law, to be very tough. Então, ele fala assim, tudo bem, a gente tem que respeitar os jovens, a gente tem que dar amor para os jovens, mas a gente também precisa saber que se ele cross the line, se eles passarem dos limites, and break the law, e quebrarem alguma lei, a gente precisa ser justo, precisa ser bravo com eles. Então, não é só dar amor para os jovens. Tá, beleza. E aí ele fala no finzinho, né? British Prime Minister, então, primeiro-ministro britânico, David Cameron, ele fala aqui, arguing that those involved in the recent riots in England need tough love, as he votes to get to grips with the country's problem families. Então, ele está falando que sobre esse amor mais duro, sabe? Mais assim, mais bravo, que a gente precisa ser um pouco bravo com eles também. Então, tá bom. Então, vamos para as questões. Vamos ler cada uma delas. Então, ele está falando que a respeito dos tumultos causados na Inglaterra, as palavras de alerta de David Cameron têm como foco principal. Então, vamos lá. A. Enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e suas famílias. B. Criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens. C. Estabelecer relação entre a falta de limite dos jovens e o excesso de amor. D. Reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza. E. Descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de jovens britânicos. E aí, qual que vocês acham que é a questão que mais parece com o que a gente leu nesse trechinho? Ó, falaram aqui a E, que é descrever os tipos de amor que gera problema às famílias de jovens britânicos. Será que ele descreveu, de fato, o tipo de amor? Tudo bem, ele falou sobre um tipo de amor, mas ele falou que gera problema à família, ele não entrou muito nessa questão. Eu acho que a gente pode até ficar tentado por essa. Mas ele não descreveu tanto assim o amor. Ele só fala que precisa ser mais justo, mais firme com eles, né? Então, não tanto essa. E aí tem uma galera falando que é a D, e que de fato é a D, que fala reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também precisam de firmeza. E tem um trechinho que ele fala exatamente isso, ó. But you do need, when they cross the line and break the law, to be very tough. A gente fala que no começo tem que ter amor, mas que também precisa ser firme com eles, tá? Então, essa daqui, as outras não. Maria, deu para entender por que é a D? Você que tinha falado da E? Acho que deu, né? Qualquer coisa você me avisa. Beleza, querida. Qualquer coisa, se vocês não entenderem porque não é uma questão, vocês falam que a gente para na hora e resolve, tá? Gente, então era isso. É uma aula rapidinha, tá? Para dar uma ajuda na leitura. That's all. E bye! Tá bom? Me anima um pouco com inglês. Gente, acho que é para dar uma direção mesmo para vocês lerem o texto e dispensado para a aula de hoje, tá bom? Um beijo com vocês, até mais. Até próxima semana. Essa semana não dou mais aula, não. Tchau, gente!